Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Os Embaixadores. Hoje é o episódio 6 e novamente trazemos o mesmo formato em que cada um de nós escolheu uma notícia. E vamos começar por quem? Pode ser por mim. Trago aqui uma notícia do Público que diz assim: é um dia histórico para a Finlândia. Uma nova era começou. Há poucos dias atrás, há cerca de uma semana, a Finlândia e a Suécia em conjunto fizeram um pedido de adesão à NATO, algo que no contexto em que estamos inseridos na atualidade, de todo este conflito e desta agressão da Rússia à Ucrânia, é algo bastante importante. Sim, é um ato de grande importância trazer mais países da Europa, mesmo que não façam parte da União Europeia, para a NATO, para que possamos ter uma comunidade mais conjunta e especialmente para responder a este clima de guerra que vivemos hoje em dia e que nos veio trazer várias preocupações face às políticas de segurança comum. Sim, porque a NATO, em todo este contexto que estamos inseridos da guerra, acho que precisa de se repensar um bocadinho e trazer mais países e envolver nesta união e aliança militar, de modo a conseguir fortalecer esta união militar para conseguir-se restabelecer uma política de segurança e defesa na Europa. Uma das grandes preocupações que este pedido de adesão veio trazer para o público geral foi a de uma reação adversa da Rússia, tal como visto que a justificação para o conflito armado na Ucrânia foi exatamente as intenções da Ucrânia se juntar à NATO, e havia um receio que a reação por parte da Rússia voltasse a ser uma reação de hostilidade para com a Suécia e a Finlândia. Contudo, a Rússia não demonstrou importância e, tendo em conta a invasão da Rússia à Ucrânia e a não reação ao pedido, faz-nos pensar que esta guerra tem mais como objetivo a expansão do território russo e não o pedido da adesão da Ucrânia à NATO. E pronto, e assim podemos dar por terminada a tua notícia, Carlos. Sim. Pronto, agora passamos para a notícia da Marta, que é a próxima. Exato, e a minha notícia é a Espanha dá mais um passo rumo à criação de uma licença menstrual, e isto é um projeto de lei que prevê uma licença paga às mulheres que sofrem de dores durante a menstruação, e foi aprovado em Conselho de Ministros. Hoje? Exato. Se isso passar no Parlamento, a Espanha passará a ser um dos primeiros países europeus a implementar esta medida, uma medida assim deste género. Aliás, o primeiro país mesmo. Exato. E é importante lembrar que isto é uma medida extremamente importante para os direitos das mulheres, porque muitas mulheres sofrem de uma menstruação dolorosa, e não só, porque a mulher não está no seu estado normal, e acaba por afetar a nossa... Desempenho? Exatamente, o nosso desempenho, tanto no trabalho como na escola, e também a nossa saúde mental. E há um estudo que diz que 53% das mulheres sofrem de uma menstruação dolorosa e entre as mais jovens essa percentagem chega a ser 74%, e isso é inaceitável e deve causar reflexão devido uma reflexão aos direitos das mulheres. Pois, e como foi em Espanha aplicada esta medida, acho que isto terá uma grande influência no resto dos países da Europa. Aliás, acredito que possa ser aplicado em Portugal nos próximos tempos e anos, quem sabe. Sim, como já é aplicado era muito importante. Era importante no Japão, na Coreia, em alguns países da Ásia. E já estava só a dizer que era bastante importante, caso esta medida seja aprovada, claro, depois vai votação no Parlamento Espanhol, era importante também tentarmos refletir sobre os direitos das mulheres e o direito à licença menstrual, que é um passo muito importante para esses mesmos direitos. Contudo, não nos devemos deixar ficar apenas pela licença menstrual. Há muitos outros tipos de medidas que podem vir a ser aplicadas na defesa dos direitos das mulheres, especialmente num momento tão frágil para esta luta, visto os acontecimentos que têm se passado nos Estados Unidos da América, com os retrocessos na luta pelos direitos das mulheres, com a ilegalização em quase todos os estados dos Estados Unidos da América do aborto, algo bastante preocupante. Daí devemos criar mais medidas para defender os direitos das mulheres, especialmente no que conta
ao período, algo que afeta bastante. Um deles seria, se calhar, os produtos de higiene, como os tampões e pensos higiênicos, passarem a ser universalmente gratuitos, não é? Exatamente, e aqui na escola, por acaso, podemos dar aqui o testemunho que nós, em todas as casas de banho femininas, temos um potezinho onde se mete pensos e tampões, e cada menina que vá lá e precise pode utilizar à vontade. E acho que é uma medida bastante importante e que devia ser adotada não só aqui na escola, mas também em outros locais. No seguimento desta notícia têm surgido bastantes críticas, não só nacionalmente, ou seja, em Espanha, mas internacionalmente, conservadoras e misóginas face a esta medida, especialmente às vezes por parte de patrões de empresas que se queixam deste novo projeto de lei, pois criticam dizendo que as mulheres irão utilizar e abusar desta medida e assim evitar ir ao trabalho. Pois, algo que não se justifica muito, porque apesar de estar disponível e ser aplicada esta medida, nem todas as mulheres irão usufruir dela porque não necessitam apenas, porque apesar da menstruação ser um período de tempo que por vezes doloroso, não é para todas as mulheres e nem todas irão usufruir e usar esta medida da mesma maneira. Sim, não esquecendo que tem uma licença com uma duração de 3 dias, ou seja, não estamos a falar de um mês inteiro a faltar. Exato, e é prescrita por um médico. Exatamente, portanto, será minimamente controlada, apesar de que deveríamos confiar na honestidade das mulheres. Mas, falando do que o Carlos estava a dizer, de grande parte das mulheres não utilizarem, poderem não vir a utilizar, apesar de estar disponível. Um exemplo disso é exatamente como falámos há bocado, do Japão já ter disponível esta medida, e se formos ver os estudos, grande parte das mulheres japonesas não utilizam esta medida, também por a menstruação ser um tema um bocado tabu no Japão, e por isso não querem mostrar aos seus patrões que estão durante o período de menstruação. Mas também porque muitas vezes não sentem essa necessidade, e esta licença serve exatamente para conter as pessoas que têm os efeitos da menstruação mais graves. Assim podemos dar por terminada a minha notícia, certo? Agora és tu, André. Sim, exatamente. A notícia que eu trago é do Observador e fala sobre a oposição na Câmara Municipal de Lisboa ter aprovado a proposta para proibir o trânsito na Avenida da Liberdade aos domingos e feriados, que esta medida também veio acompanhada com a redução de 10 km/h da velocidade dos carros nesta zona da cidade. Assim, reativando-se o projeto Rua é Sua, que tinha já sido aplicado em Lisboa. Exato, e um projeto que foi adotado em 2019 pelo antigo Executivo e teve um grande sucesso. Mas antes era apenas aplicado no último domingo do mês e agora vai ser aplicado todos os domingos e feriados durante o mês. Sim, e é um projeto que tem uma enorme importância porque vai diminuir a poluição numa área que registra grandes níveis de poluição e vai devolver às pessoas e à população de volta à sua área pedonal para conseguirem caminhar e andar durante os domingos. Sim, uma medida bastante importante que deve ser abrangida, aliás faz parte da proposta do LIVRE, é abrangir esta medida primeiro para outros dias da semana e também para outras zonas da cidade, tentando assim reduzir o transporte singular em Lisboa, algo que é bastante importante porque temos que caminhar para um desenvolvimento sustentável e onde grande parte desse papel é dos transportes coletivos, mas também de devolver, como o Carlos disse, o espaço pedonal aos peões de Lisboa. Contudo, este projeto e esta medida só foi aprovada pela oposição e foi rejeitada pelo Presidente da Câmara Municipal de Lisboa e pelos restantes vereadores do PSD. Lembro um presidente eleito pelo lema Novos Tempos, mas que recusa qualquer medida progressista, no que até agora tem sido um mandado apático, com o congelamento de construções de ciclovias que tinham vindo a ser construídas, com um projeto ambicioso por parte do executivo de Fernando Medina. Aliás, atualmente Oeiras tem construído mais ciclovias que Lisboa, algo bastante preocupante, apesar de Oeiras ter uma menor rede ciclável que Lisboa, como é óbvio. Também o retrocesso quanto à política de zero, que tinha como objetivo tirar os carros da zona histórica de Lisboa, Baixa Chiado,
para além de outras medidas progressistas, têm sido recusadas pela administração de Carlos Moedas, que isso mesmo o próprio Carlos Moedas já veio referir a esta medida, que foi aprovada pela oposição, e veio a criticar severamente. Agora, falando um bocado sobre o Presidente da Associação da Avenida da Liberdade, Pedro Leal, também veio criticar esta medida, dizendo, para citar, que esta terá um grande impacto negativo a todos os níveis, a nível do emprego, a nível da vida económica das empresas, após uma pandemia de 2 anos, e que poderá levar a um impacto que se estima a 18 a 20% de impacto negativo na atividade económica. Esta estimativa é completamente enganadora e muito questionável, pois apesar de até poder pôr em causa a atividade dos hotéis, que o mesmo refere, e das grandes empresas situadas nesta área, e mesmo do comércio de luxo, as receitas destes negócios fazem uma receita, estes negócios têm uma receita várias vezes superior ao do comércio local, que precisa cada vez mais de apoio, especialmente vindo de uma pandemia que foi extremamente severa, e que beneficia extremamente desta medida. Aliás, os resultados vistos em 2019 eram de uma Avenida da Liberdade com uma grande afluência de cidadãos a poderem circular livremente, a usufruírem do comércio local e especialmente durante o verão, do bom tempo que se vivia nas esplanadas e outros tipos de comércio, e de várias bicicletas e trotinetes a poderem circular livremente pela Avenida da Liberdade. Sendo assim, acho as declarações de Pedro Leal completamente desonestas, especialmente para o comércio local e ao pequeno comércio da Avenida da Liberdade, que se vê extremamente afetado e que, pelo parece, o Presidente da Associação da Avenida da Liberdade não tem em conta estes pequenos comércios, mas sim o grande comércio e os hotéis. E pronto, acho que assim podemos dar por terminada a tua notícia, certo? Sim. Espero que tenham gostado deste episódio. Sim, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, tanto no YouTube como no Instagram, @epaspav no Instagram, no YouTube só é paspav, e esperamos que tenham gostado do episódio. Até à próxima. Até ao próximo!